Você só vai conseguir ter paz de verdade quando fortalecer o seu emocional. Quando aprender que a força não está em aguentar tudo sozinho, mas em saber em quem buscar essa força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu minuto de reflexão. Você já sentiu como se o seu emocional fosse um músculo que em alguns dias parece forte e capaz de levantar qualquer peso, mas em outros parece fraco, dolorido, incapaz de suportar a menor das cargas? Um dia você acorda resiliente, pronto para conquistar o mundo. No outro, um e-mail inesperado, uma palavra torta ou uma notícia ruim são suficientes para te levar à lona. Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Essa montanha-russa emocional é a realidade de muitos. Mas a boa notícia, a verdade que eu quero que ancore no seu coração hoje, é que assim como um músculo, o nosso emocional pode e deve ser treinado para ficar cada vez mais fortalecido. Meu nome é Edivaldo Oliveira e hoje nós vamos mergulhar fundo no fortalecimento do seu emocional. Deixe o seu like no vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam fortalecer o seu interior. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você está pronto para começar essa jornada, escreva nos comentários: eu vou conseguir. Vamos ser honestos. Nós vivemos em uma era de fragilidade emocional. A ansiedade, o desânimo, a sensação de sobrecarga e a confusão mental se tornaram a trilha sonora da vida de muitas pessoas. E por que isso acontece? Porque a nossa mente se tornou um campo de batalha. Uma guerra silenciosa e invisível é travada todos os dias pelo controle da nossa atenção, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Forças externas e internas conspiram para nos manter em um estado de agitação constante. A cultura da produtividade tóxica nos diz que precisamos estar sempre ocupados, sempre online, sempre disponíveis. As redes sociais nos bombardeiam com comparações e vidas perfeitas que secretamente nos fazem sentir inadequados, como se estivéssemos sempre um passo atrás. E a nossa própria mente, muitas vezes, se torna a nossa maior inimiga, como um crítico interno implacável que nos sabota a cada passo, lembrando de cada erro, cada falha, de cada imperfeição. Essa batalha se manifesta de forma sutil. Ela cria uma névoa mental, um estado de irritação e desânimo que parece não ter causa aparente. Você acorda bem, mas no meio da tarde, uma nuvem de pessimismo te cobre sem motivo. Ela nos empurra para uma fadiga mental, uma ruminação constante sobre os mesmos problemas, repassando conversas passadas e imaginando cenários futuros catastróficos, o que nos deixa exaustos, mas sem nenhuma solução. É como ter 50 abas abertas no navegador da sua mente, todas consumindo a sua energia. Ela nos distrai com uma falsa sensação de urgência, nos fazendo correr atrás de tarefas inúteis, respondendo a todas as notificações, enquanto negligenciamos o que realmente importa: nossa família, nossa saúde, nosso tempo de silêncio e, principalmente, o nosso tempo com Deus. E o ataque mais perigoso de todos: ela destrói nossa identidade, sussurrando em nossos ouvidos que não somos bons o suficiente, que não somos dignos, que não somos capazes, nos convencendo a paralisar, a duvidar e a procrastinar. É a voz que diz: nem tente, porque você vai falhar de novo. Diante dessa batalha, o mundo nos oferece uma solução aparentemente lógica: a autoajuda. A ideia de que, com força de vontade, pensamento positivo e disciplina, nós podemos, por nós mesmos, fortalecer o nosso emocional. Livros, palestras e gurus nos dizem: você pode tudo. O poder está dentro de você. E não me entenda mal, a disciplina e a força de vontade
São ferramentas poderosas sim, mas depender apenas delas para vencer essa guerra é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. A autoeficácia puramente humana é uma solução incompleta e muitas vezes perigosa, porque ela coloca todo o peso da vitória sobre os nossos ombros já cansados. Ela nos diz: você precisa ser mais forte, você precisa pensar mais positivo, precisa se esforçar mais. E quando falhamos, o que inevitavelmente vai acontecer, a culpa nos esmaga e nos sentimos ainda mais fracos, ainda mais incapazes. A verdade é que a raiz da nossa fragilidade emocional não é a falta de vontade, mas a falta de conexão com uma fonte de força que está além de nós. É aqui que a sabedoria milenar nos oferece uma virada de chave, uma nova perspectiva que transforma tudo. Ela nos ensina que o fortalecimento emocional não vem de um esforço solitário, mas de uma conexão profunda com Deus, com a fonte de toda a vida e de toda a força. E aí as coisas param de ser sobre o que nós podemos fazer e passam a ser sobre o que podemos permitir que seja feito em nós e através de nós. A verdadeira arma para vencer a batalha da mente não é a força bruta, mas a confiança radical em Deus. A fé de que mesmo quando a vida não faz sentido, mesmo quando não entendemos os planos do Pai, existe uma inteligência maior, uma bondade fundamental que rege todas as coisas do universo. A força emocional não nasce da nossa capacidade de entender tudo, mas da nossa decisão de confiar naquele que sabe de tudo. Não tem a ver com ter todas as respostas, mas se apegar à pergunta certa. O que eu posso aprender com isso, Deus? É entender que a nossa perspectiva é limitada, que nós vemos apenas o momento presente, a dor, a confusão, mas a perspectiva de Deus é eterna. Ele vê o quadro completo. E a promessa que ecoa através dos séculos é que de alguma forma todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o nosso crescimento. Confiar nisso de verdade, no meio da tempestade, é o primeiro e mais importante passo para fortalecer o seu emocional. Essas práticas, rendição, silêncio e gratidão, elas são o fundamento. Mas como esse fortalecimento emocional se parece na prática, no dia a dia? Como saímos da teoria e aplicamos essa força nos momentos de pressão? Vamos imaginar algumas situações. Imagine que um colega de trabalho te corrige na frente de toda a equipe durante uma reunião. A sua primeira reação, quase instintiva, é a humilhação, a raiva. O caminho mais fácil é o da retaliação, falar mal dele para outros colegas, criar um clima de hostilidade, transformar a situação em uma disputa de egos. Mas o que acontece quando o seu emocional está fortalecido? Você respira. Você entende que a atitude dele diz mais sobre ele do que sobre você. E em vez de reagir, você escolhe responder. Mais tarde, em um momento a sós, você o chama para conversar e diz, com calma e firmeza: eu valorizo muito o seu feedback e quero sempre melhorar. Mas quando a correção é feita em público, eu me sinto exposto e isso não me ajuda a absorver a informação. Da próxima vez, você poderia me chamar para conversar em particular? Eu tenho certeza de que será muito mais produtivo para nós dois. Nesse momento, você não apenas evitou um conflito desnecessário, como também ensinou uma lição de maturidade e respeito. Você fortaleceu o seu emocional ao agir com sabedoria, em vez de se deixar levar pela reatividade. Agora pense em uma situação em casa. Seu cônjuge chega em casa e começa uma discussão por um motivo pequeno, algo bobo. A louça que não foi lavada, a toalha molhada em cima da cama. A sua reação automática é se defender, contra-atacar com seus próprios argumentos, entrar na espiral de acusações que nunca levam a lugar nenhum. Mas o emocional fortalecido te dá uma nova lente.
Em vez de focar na acusação, você tenta enxergar a dor por trás dela. Você para e pensa: será que essa irritação é mesmo sobre a toalha? Ou será que ela teve um dia terrível no trabalho, está se sentindo sobrecarregado e está apenas usando essa situação pequena como uma válvula de escape? Isso é justo? Não. Mas entender que a maioria dessas explosões não é sobre você, te dá o poder de não cair na provocação. Em vez de oferecer mais discussão, você oferece um ouvido. Você pode dizer: você parece chateado, você parece chateada. Aconteceu alguma coisa hoje? Ao fazer isso, você muda a dinâmica da água para o vinho. Você oferece apoio em vez de conflito. Você fortalece o seu emocional ao perceber que nem toda batalha que te convidam a lutar vale a pena. E que às vezes a maior força está em apenas ouvir. Agora pense em você no trânsito. Você está dirigindo, talvez já um pouco atrasado, e um carro te fecha de forma imprudente, quase causando um acidente. O coração dispara, a adrenalina sobe. A reação mais comum é um acesso de raiva. Buzinar freneticamente, gritar, gesticular, deixar que a raiva contamine o resto do seu dia, chegando no seu destino já irritado e fora de si. O emocional fortalecido, no entanto, te dá um segundo de pausa. Nesse segundo, você respira fundo e escolhe um pensamento diferente. Talvez essa pessoa esteja a caminho de uma emergência no hospital. Talvez ela tenha recebido uma notícia terrível. Ou talvez ela seja apenas uma pessoa imprudente. A razão não importa. O que importa é a sua decisão consciente de não permitir que a atitude de um completo estranho sequestre a sua paz. Você fortalece o seu emocional não quando ganha a briga no trânsito, mas quando escolhe nem entrar nela, protegendo o seu bem-estar interior. Vamos pensar em uma situação que poderia acontecer online. Você posta algo que te deixa orgulhoso, uma conquista, um pensamento, uma foto de um momento feliz. E então surge um comentário maldoso, uma crítica não solicitada, uma ofensa gratuita de um perfil anônimo, ou às vezes, o que para muitos pode ser pior, alguns dos seus amigos simplesmente ignoram o que você postou. Ou pode acontecer o inverso. Você está rolando o feed e vê alguém recebendo elogios por algo que você acredita fazer melhor. E a semente da inveja e da comparação começa a brotar. A tentação é imediata. Responder à ofensa com mais agressividade, entrar em um debate inútil ou se afundar em um poço de autocrítica e comparação. Mas o emocional fortalecido te lembra de uma verdade fundamental. A opinião de pessoas que não te conhecem, escondidas atrás de uma tela, não tem o poder de definir o seu valor. Em vez disso, você escolhe a ação mais poderosa: fechar o aplicativo. Você respira fundo e se reconecta com a sua realidade, com quem você é de verdade, longe daquele palco de ilusões. Você fortalece o seu emocional quando desliga o ruído externo para ouvir a sua própria voz de autoaceitação. Agora eu quero que você imagine essa seguinte situação na sua casa. Seu filho pequeno, em um momento de distração, derrama um copo de suco no tapete que você acabou de limpar. Você está cansado, o dia foi longo, sua paciência está no limite. A reação mais fácil, a que está na ponta da língua, é o grito, a bronca, a explosão que assusta a criança e enche a casa de tensão. Mas o emocional fortalecido te dá a sabedoria de enxergar além do tapete manchado. Você vê uma criança que não teve a intenção de errar, que está aprendendo a coordenar seus movimentos. Em vez de explodir, você se ajoelha, olha nos olhos dela e diz com firmeza, mas com calma: acidentes acontecem. Vamos limpar isso juntos e da próxima vez vamos tomar mais cuidado. Combinado?
Você fortalece o seu emocional quando escolhe responder em vez de reagir. Quando usa um momento de erro não para punir, mas para ensinar. Quando decide ser o adulto calmo que você quer que seu filho se torne, mesmo quando o seu próprio instinto grita o contrário. Percebe o padrão? Em todas essas situações, fortalecer o emocional não é sobre ser passivo ou engolir sapo. É sobre fazer uma escolha consciente. É trocar a reação impulsiva pela resposta sábia. É entender que, entre o estímulo e a sua resposta, existe um espaço. E nesse espaço reside a sua liberdade e o seu poder de crescimento. Então, hoje, eu te convido a começar de novo. A parar de tentar fortalecer o seu emocional com as suas próprias forças e a começar o verdadeiro treinamento. A reconhecer que você está em uma batalha, mas que não precisa lutar sozinho. A entregar as suas armas de controle e a pegar as ferramentas da fé, a confiança, a rendição, o silêncio e a gratidão. A sua capacidade de vencer não está em você, mas na força que você acessa quando se conecta com Deus. Agora eu vou te falar a sugestão de oração do dia, que vai ser bem rápida hoje, mas que pode te ajudar muito. Vamos falar com Deus. Senhor, eu reconheço que tenho tentado lutar sozinho e estou cansado. Eu entrego a Ti o meu cansaço, a minha ansiedade, a minha necessidade de controlar tudo. Ajuda-me a confiar mais. Ajuda-me a encontrar força no silêncio e alegria na gratidão. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, preencha o meu coração e a minha mente. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, a sua força emocional não tem a ver sobre o quanto você aguenta, mas sobre o quanto você entrega. Se você não escreveu antes, eu te convido a escrever nesse momento aqui nos comentários. Eu vou conseguir. E você vai conseguir, porque a sua força vem de Deus. Que a paz do Eterno te encontre e te fortaleça. Fique bem e até o nosso próximo Minuto de Reflexão.